pessoal, esse é o canal História Recente, sejam todos bem-vindos. A proposta desse canal é trabalhar numa perspectiva de divulgação científica da história, lidando basicamente com história recente. A história recente, para dar uma definição bem simples, a gente deve fazer um outro vídeo na sequência para falar especificamente sobre conceito, e bibliografia sobre história recente, mas a gente pode pensar assim como essa história que não tem um recorte aí de tempo bem fechado, mas que está voltada aí para as últimas 6, 7 décadas, basicamente para um passado do qual os participantes ainda estão vivos ou que tem uma influência mais direta na nossa vida. Quer dizer, os eventos que aconteceram nesse período têm uma influência mais direta na nossa vida. Então a gente poderia pensar alguma coisa como o período posterior à Segunda Guerra Mundial, ou o período ali da Guerra Fria vindo aqui para o presente. Isso seria, em termos de tentar estabelecer que tempo é esse seria mais ou menos o recorte da história recente. Nesse nosso primeiro vídeo, nós vamos trabalhar com um assunto que ainda é bastante quente, que é o que aconteceu em 1964, se a tomada do poder por uma coligação civil-militar e a derrubada do presidente João Goulart pode ser descrita como uma revolução, como querem os participantes desse movimento, ou se ela deve e poderia ser trabalhada ou descrita como um golpe. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse tema ainda é um tema quente e por que motivos que ele tem essa característica. Olha, nos 30 anos do golpe de 64 ou da Revolução de 64, que foi em 1994, todos os eventos, todas as atividades que nós tivemos em termos acadêmicos, em termos políticos, elas eram muito tranquilas, vamos dizer assim, na rejeição a esse período, como a esse movimento e ao regime que se seguiu a ele, serem rejeitados pela sua característica da constituição de um regime autoritário, destruidor de democracia, etc. Uma visão basicamente negativa, e não se ouvia o contraditório lá em 94. Nos 40 anos, em 2004, a situação não foi muito diferente. Não havia vozes que se levantavam para discutir a ditadura, para problematizar se era uma ditadura, se não era uma ditadura, ou alguma coisa assim. Então, assim, fora o clube militar, os aposentados, os oficiais reformados, etc., que acabavam sendo uma voz muito, muito pequena, muito pouco ouvida, alguns setores da imprensa que já tinham ali um encaminhamento mais para a direita, mas assim, era um ruído de fundo essa discussão sobre qual teria sido a natureza do regime. Era praticamente tranquilo nos debates que tratou-se de um golpe e o que se instalou foi uma ditadura. Então isso era de certa forma um consenso, na época um consenso político, e na academia isso também não era um problema que estava em debate, era uma coisa que já estava basicamente resolvida. Na academia, quer dizer, nas universidades, nos institutos de pesquisa e assim por diante, isso não mudou muito. Isso, nos dias de hoje, não tem grandes modificações na forma como isso é entendido. Lógico que o estudo vai avançando, os detalhes vão ficando mais investigados, tem documentação nova que vai surgindo, materiais, documentos que saem do sigilo, documentos norte-americanos principalmente, que acabam, documentos do próprio Ibope sobre a popularidade do governo João Goulart, que foi derrubado em 64. Então, lógico, na academia vão surgindo elementos novos, mas a definição sobre o que foi 64 basicamente não teve aí nenhuma mudança radical. Entretanto, é muito interessante que nos 50 anos do que aconteceu em 64, nós tenhamos visto sim um confronto muito grande entre uma vertente que busca reabilitar o regime de 64 em confronto com uma outra perspectiva que inclusive tem suas bases na academia, que continua vendo de uma forma negativa, lendo esse período de uma forma
politicamente negativa em termos gerais, mas vamos entrar em talvez um pouco mais de detalhe. Por que isso é difícil de discutir? Porque nós temos que decidir que os termos com os quais nós vamos trabalhar, eles são também termos que são utilizados no debate político. Então a ciência da história, muita gente não gosta de falar em termos de ciência da história, mas eu sou, né, me encontro, me localizo aí numa vertente que não só admite, como reivindica sim que a história tem uma característica científica que a define. Né? Então a ciência da história, do nosso ponto de vista, ela não é o debate político, mas ela tem que discutir, né? Ela tem que reconhecer, ela tem que verificar esse debate. No debate político, rapidamente os opositores do regime de 64 disseram, é um golpe. Né? E os apoiadores do regime de 64 deram um outro nome, chamaram de revolução. Então esses dois termos, a gente não pode ficar discutindo, foi isso, foi aquilo, sem a gente chegar no consenso, ou pelo menos aí num mínimo, né, de concordância com o que pode significar esses termos. E a gente vai se socorrer na ciência política. Então vocês sabem, né, que o campo das ciências sociais ele vai ter três grandes vertentes, da sociologia, da antropologia e da ciência política. E no campo da ciência política eu vou destacar para vocês um material específico que é o Dicionário de Política do Norberto Bobbio. E não só ele, mas tem outros dois autores que são organizadores desse dicionário, em que eles chamaram, principalmente na Itália, mas também em outros países, vários especialistas, né, vários sujeitos que trabalham com distintos temas para escrever cada um deles um ou mais verbetes no campo da política. E eu vou trabalhar com o Dicionário de Política do Bobbio com dois conceitos que são fundamentais para a gente. Quais? Obviamente, revolução e golpe. Então é importante a gente pensar nessa perspectiva. Nós não estamos mais aqui discutindo, né, quem está certo, sem se basear num referencial acadêmico mais abalizado. Então, o que viria a ser uma revolução em geral? Por que né, os defensores da tomada de poder em 64 dizem que aquilo foi uma revolução? Certamente porque tem um aspecto, vamos dizer assim, valorizador do movimento. A gente pode dizer que revolução cheira e golpe fede. Então ninguém quer ser associado com golpe. Se for para associar uma mudança, né, razoavelmente dramática aí, de política, de regime, etc., for para associar isso a algum nome, melhor que se chame de revolução. Então a gente tem uma longa tradição, né, de revoluções que são consideradas positivas pela história. No caso brasileiro, antes de 64, você vai ter a Revolução de 30. Então, embora a gente tenha tido trabalhos como o do Vesentini, o Dedeca, né, que são historiadores que se dedicaram a esse período, que questionam, né, o fato de que 1930 tenha sido efetivamente uma revolução, na historiografia em geral, e também até nos livros didáticos, na terminologia, continua aparecendo o termo Revolução de 30. Ele é associado positivamente porque um movimento, né, de oligarquias regionais que estavam com dificuldades de se aproximar do poder central, classes médias, né, militares, etc., fizeram um movimento e derrubaram a Primeira República, ou também chamada de República Velha. Então isso tem sido analisado positivamente. Inclusive 3 de outubro, né, costuma ser data de eleições, quando cai em domingo ou uma data próxima, exatamente porque é a data em que aconteceu a chamada Revolução de 30. Se eu for voltar para o passado, né, se eu for anticomunista, eu não vou usar essa data, mas se eu for de esquerda, eu vou entender de uma forma diferente, que em 1917 também tem uma revolução que faz uma mudança que pode ser considerada até interessante para sair de um feudalismo quase czarista para alguém vai chamar de ditadura do proletariado, outros vão chamar de capitalismo de Estado, outros vão chamar de uma forma não capitalista de chegar ao capitalismo, outros vão chamar de socialismo, outros vão chamar de comunismo, mas o fato é que em 1917 a gente teve uma revolução que transformou profundamente a Rússia, né, e acabou dando origem aí, na sequência à União Soviética. A revolução, assim, modelo para todo mundo, para toda a história, para toda a historiografia, é a Revolução Francesa, né, que derruba o absolutismo, que derruba o antigo regime.
Então, são associações positivas que acabam sendo feitas com revolução. Então, no discurso político, uma revolução pega muito melhor, né, na propaganda do que se eu estiver falando em golpe. Geralmente, os golpistas, quem dá golpe não aceita que está dando um golpe. Porque a palavra pesa, né? A palavra tem uma representação bastante negativa, bastante complicada aí até na vida cotidiana. Fulano levou o golpe do vigário, né? Tem uma conotação de desonestidade, de deslealdade que está posta na palavra. Então, todo mundo corre de golpe, né, todo mundo que participou de um movimento que é chamado de golpe vai naturalmente correr disso e vai procurar um outro nome. No caso, os vencedores, né, os setores sociais e políticos vencedores de 64 vão falar em revolução. A revolução, para o Pasquino, né, que é o sujeito que faz o verbete revolução no dicionário de política do Bobbio, ele vai dizer que a revolução é a tentativa acompanhada do uso da violência de derrubar as autoridades políticas existentes e de as substituir, a fim de efetuar profundas mudanças nas relações políticas, no ordenamento jurídico constitucional e na esfera socioeconômica. Então, a revolução ela aponta para a ideia de uma transformação mais aprofundada. Já o golpe, né, ele vai ser discutido no verbete do Barbet, que diz assim: na tradição histórica, o golpe de Estado é um ato efetuado por órgãos do Estado. Em suas manifestações atuais, o golpe de Estado, na maioria dos casos, é levado a cabo por um grupo militar ou pelas Forças Armadas como um todo. E ele vai explicar também no mesmo verbete que tem um motivo para isso. É lógico que ele vai puxar golpe de Estado lá desde a antiguidade, né, vai pegar essa trajetória e vai falar: existe uma outra coisa que é o golpe de Estado moderno. Existe o golpe de Estado antes do que os países tivessem constituições, tanto monarquias constitucionais quanto repúblicas, e o golpe depois. O golpe depois disso, portanto, depois de que existem constituições nacionais, né, regrando a vida de um país, depois das constituições, o golpe geralmente é a quebra da ordem constitucional, da ordem que está estabelecida para a alternância do poder, e a imposição de um novo governo a partir dessa quebra. O golpe ele acaba sendo feito geralmente por militares, porque os militares estão prontos para tomar determinados espaços que são chamados de centros de poder tecnológico do Estado. Então, no século XX, a coisa vai mais ou menos por aí. Um golpe de Estado ele é feito, a técnica dele, né, de ocupação do poder, acontece através, né, da ocupação e do controle de rede de comunicação, rádio, TV, a parte toda de transporte, né, estações de trem, acesso a rodovias, a questão de centrais elétricas, companhias telefônicas, enfim, esses nódulos principais a partir dos quais, se eu tenho controle deles, eu evito, eu impeço que quem está sofrendo o golpe possa desenvolver algum tipo de reação. Alguns outros indicadores do que é o golpe, segundo o Barbet, são a mudança de liderança política, né? Um processo de golpe pode ou não pode estar associado à mobilização política e social, ou seja, geralmente o golpe se legitima porque parte da população vai para as ruas solicitando essa mudança, ou dando apoio para essa mudança, ou criticando o governo que vai ser derrubado. E aí, depois que esse golpe acontece, nós temos um reforço da máquina burocrática e da máquina policial do Estado. Quer dizer, para evitar que aqueles que foram derrubados possam reagir e retomar o poder. Então, você vai ter geralmente um recrudescimento de alguma forma de repressão. E classicamente os golpes eles tendem a eliminar ou a criar formas de controle sobre os partidos políticos, né? Então isso seria a definição do golpe. Gente, história não é uma receita de bolo, né? História não é uma lista de coisas que eu vou ticando e eu falo isso é uma coisa, isso não é uma coisa, não é por aí. Essas definições elas são importantes porque elas são orientadoras para a gente, mas nós temos que estudar caso a caso. Sempre, como eu falei, né, ninguém quer receber a pecha de golpista, ninguém quer dizer que aquilo que fez para a história foi um golpe.
Então todos os golpes tentam apagar o rastro e passar de alguma forma a ideia de que aquilo não foi um golpe, mas foi um ajuste, foi alguma coisa assim, né? No caso brasileiro, em 64, o que aconteceu? Primeiro eu tive uma movimentação de tropas, né, e todo um processo vamos dizer assim, de sedição, de conspiração entre setores civis e militares que acabaram puxando o tapete, né, do presidente, cortando do presidente as suas possibilidades de dirigir o país. Então isso acabou criando um fato consumado e o João Goulart, que estava no Rio, se desloca para Brasília, mas em Brasília ele já praticamente não tem mais poder, ele não consegue ter acesso, né, vamos dizer assim, aos recursos pelos quais um presidente governa o país. Pra vocês terem uma ideia, assim que ele percebe que ou é necessário resistir, ou é necessário desistir, quer dizer, quando ele percebe que a situação está dada, quer dizer que ele não tem mais condição de governar o país a partir de Brasília, ele vem de Brasília para o Rio Grande do Sul, em um avião que já não é mais um avião presidencial. Ele tem que arranjar um aviãozinho, né, que é um avião lento ali, foi o que ele conseguiu arranjar, para ir para o Rio Grande do Sul, onde ele vai se reunir com o Brizola e eles vão pensar no que eles vão fazer. Então, nesse momento, né, com o presidente ainda em território nacional, na madrugada do dia 2 de abril, o Congresso Nacional se reúne de uma forma assim bastante diferente, para dizer o mínimo, às 3 horas da manhã, e declara que a presidência está vaga. Ou seja, todo mundo que acompanhou esse período, lembra que eu tenho ali a renúncia do Jânio, que foi o presidente eleito em 61, a posse do Jango, que era o vice-presidente que foi eleito. Naquela época as eleições para presidente e para vice eram eleições separadas, então eles eram de tendências políticas diferentes. E aí, como o Jango era vice, depois da experiência parlamentarista, aconteceu tudo aí nesse período, né, de 61 até 64. Então, como o Jango já era vice, ao ser declarado que a presidência estava vacante, que é uma coisa que não existia na Constituição, foi um arranjo que precisou ser inventado, não existe presidência vacante, o presidente está no país ainda naquele momento. Então aí quem que assume? Assume o presidente da Câmara, que nesse momento era o Ranieri Mazzilli, que é um personagem que vai aparecer em vários momentos anteriores também. Um dia a gente vai conversar um pouquinho também sobre ele. E aí ele acaba empossado, portanto, né? Ele vai para o Palácio do Planalto, se faz uma pequena cerimônia e ele é empossado como presidente, mas não para governar. E aí se tem toda uma discussão, ele está ali para governar ou ele não está ali para governar, né? Como é que vai ser esse processo? E até que no dia 9 de abril sai o primeiro ato institucional, não tinha número ainda, porque eles achavam que ia ser só um ato institucional, que muda a Constituição, diz que vão haver novas eleições para substituir, né, vamos dizer assim, o presidente. Eles não vão deixar Ranieri Mazzilli terminar o mandato que começou com o Jânio e passou para o Jango, que terminaria ali em 65. Aí eles tiram a condição as inelegibilidades da Constituição daquele momento, e isso torna possível, depois de um acerto de bastidores ou de uma luta surda de bastidores entre os próprios militares, os governadores civis que tinham apoiado o movimento de 64, eles estão ali em confronto entre eles, e aí disso emerge uma liderança razoavelmente natural para os militares, que era o Marechal Castelo Branco, que vai ser empossado como presidente do Brasil em 9 de abril de 64 para um mandato até 65, mas não acaba ali, né? Bom, quando a gente começa a refletir se alguma coisa lá no passado brasileiro foi golpe ou não foi golpe, foi revolução ou que não foi, obviamente a gente para pensar no que aconteceu em 2016, em que nós tivemos um processo de impeachment que retirou a presidente Dilma, né, e colocou no poder o seu vice, o presidente Temer. O que aconteceu com a Dilma, né, em 2016, com o governo da Dilma, ele talvez possa ser caracterizado dentro de uma categoria nova, né, que os analistas estão trabalhando, que é a ideia de golpe suave, que seria a produção de uma mudança de governo completamente dentro da aparência de uma situação democrática normal.
Então, se a gente for parar para analisar os fatos, a gente não teve uma quebra da ordem democrática. Quem assumiu foi o vice-presidente, foi um processo conduzido pelo Congresso Nacional, com apoio do Supremo, etc. Então a casca do processo é uma casca que parece completamente democrática. Agora, cabe analisar mais profundamente, né? Eu acho que aí fica uma questão para a gente discutir nos comentários, talvez, até que ponto não se tratou de um outro tipo de golpe que está se instalando, né? Que a gente verifica em vários países. A Primavera Árabe, em boa parte, ela acaba, né? Os regimes acabam sendo implantados em processos que foram chamados por alguns de golpe branco, de golpe suave. E a gente poderia também fazer essa reflexão. Legitimidade por legitimidade, quer dizer, garantia dos aspectos jurídicos por garantia dos aspectos jurídicos, em 64 também a tendência é dizer que aquilo não foi um golpe porque se seguiram os trâmites normais do processo democrático, da sucessão constitucional e assim por diante. É lógico que lá você tem mais evidências, né? De repente você lança um ato institucional que reorganiza a Constituição para que um general pudesse se tornar presidente da noite para o dia. Sem acompanhar nenhuma das pré-condições que o candidato a presidente deveria ter. Então ali a coisa é um pouco mais óbvia. No caso da Dilma, isso é muito mais discutível, né? O jeito que as coisas foram feitas dá a possibilidade de muito mais discordância, de muito mais discussão sobre se foi efetivamente um golpe, se não foi um golpe, se aquilo realmente foi o segmento do processo democrático normal, do processo jurídico normal, ou se forçou esse processo jurídico ao máximo com base numa pressão política tremenda de um grupo que se organizou para derrubar o governo, e alguns começam a encontrar evidências, né, de que essa derrubada estaria começando a ser planejada já em 2014, num processo eleitoral com apoio que o Eduardo Cunha, vamos dizer assim, hipoteticamente teria conseguido para eleger os deputados e para controlar uma bancada através da qual ele pudesse controlar o Congresso e limitar o poder, limitar drasticamente o poder da presidenta. Então todos esses fatores nos permitem fazer uma reflexão, uma consideração sobre a possibilidade de enquadrar o impeachment da Dilma como um novo tipo de golpe, que seria o golpe suave, mas ele não se encaixa, né, só para a gente resumir no final, ele não se encaixa nas características do golpe clássico aí, do século XX, dos exemplos históricos que a gente tem no mundo. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.